Alô? Muito bem. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Prazer estar por aqui. Bom, eu não sou o único entrave entre vocês e o almoço, então está tranquilo, né? Já tem mais dois aqui depois de mim, então está mais tranquilo aqui, né? Legal. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre perícia computacional forense, que está muito em moda aí com esses crimes, né? A Carolina Dickerman ajudou, pelo menos nesse assunto, de chamar a atenção para os crimes digitais, para os crimes eletrônicos e para o papel do perito, ou seja, que investigaram o crime, chegaram lá aos culpados, ou supostamente aos culpados da situação. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então, rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre a nova economia, sobre segurança da informação, sobre crimes digitais, e aí falar um pouco sobre legislação, que é uma coisa que está em discussão agora, né, no Congresso, que leis precisa, se não precisa de leis para os crimes digitais ou não, como é que isso funciona. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre perícia computacional forense, só sobre alguns conceitos, e acho que uma coisa que interessa a todos que estão aqui, que estão pensando em trabalhar em segurança da informação, falar sobre os peritos. Ou seja, quem são os peritos, como eles são formados, que ferramentas vocês têm para usar no ato da perícia forense. E o que é legal é que a maioria das ferramentas que a gente usa, que eu sou perito, trabalho com a parte de perícia, a maioria das ferramentas são todas livres. São distribuições livres, com ferramentas livres, acessíveis a qualquer um de baixar, instalar, testar, uma série de documentações públicas nos sites. Então, é muito legal isso aí. Então, tem um auxiliar aqui agora, obrigado. Vamos falar um pouco sobre a nova economia. Próximo. Nós estamos vivendo hoje num acirramento completamente agressivo, né, de competição entre as instituições, entre as empresas. Hoje, o valor que as empresas têm no mercado o que elas têm de ativo de conhecimento. Antigamente, as empresas eram valorizadas, ou elas tinham valor, pelos móveis que elas tinham, pelos terrenos, pelos galpões, pelas fábricas. Isso valia, isso a empresa tinha, esse é o valor da empresa no mercado. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Ou seja, a empresa mais valiosa hoje no mundo, quem sabe? Quem é? Não é o Google. Sopraram aqui, o Google não é. Quem é? Também não é a Microsoft, é a terceira. Olha lá, levantou lá atrás. Apple. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo hoje, valendo mais de 240 bilhões de dólares hoje, o valor de mercado da Apple. É a empresa que mais vale no mundo. Bom, se eu somar todos os carros, prédios, móveis, computadores da Apple, será que dá os 240 bilhões de dólares? Nem metade. Nem metade disso. A Apple vale pelo poder de inovação e pelo conhecimento, capital intelectual que a Apple tem. É isso que vale. Não sei, algum tempo atrás já, mas só para reforçar esse ponto, quem lembra quando o Steve Jobs ele estava doente, né, ele saiu a notícia que ele estava doente lá, e ninguém sabia exatamente qual era a doença, o que aconteceu, ou seja, no dia que saiu a notícia que ele estava doente, que talvez viesse a falecer, as ações da Apple caíram quase 30%. Então a empresa Apple passou a valer menos 30% porque o CEO dela estava doente e supostamente iria falecer. Bom, 30%, ou seja, não queimou nenhuma fábrica, não roubaram nenhum segredo da Apple em relação a isso. É simplesmente porque o mercado começou a enxergar que a Apple seria menos inovadora ou teria menos conhecimento sem a cabeça do Steve Jobs lá. Então, essa é a situação. Ou seja, o conhecimento é uma expressão de poder e é uma vantagem competitiva. E aí, com a mudança do eixo para as relações de eventos do mundo real para o mundo virtual, acabam os crimes também saindo do mundo real e indo para o mundo virtual também. Então, outros paradigmas que a gente também está inserido hoje, os dispositivos móveis. Né? Um monte de gente aqui no auditório usando smartphones para acessar a internet, para fazer compras hoje, ou para acessar o sistema de banco, ou seja, uma série de dispositivos hoje e serviços que são prestados através do dispositivo móvel. E a gente sabe que os dispositivos móveis, principalmente os sistemas operacionais para os dispositivos móveis, não são tão maduros quanto os sistemas operacionais que estão nos nossos computadores.
que já passaram por alguns anos de maturação, uma série de problemas e evoluções. Então, hoje, os dispositivos móveis e os seus sistemas oferecem uma vulnerabilidade muito maior do que os sistemas que estão nos nossos computadores, seja ele qual for, Windows, Mac ou Linux. Esses sistemas são muito mais seguros do que os sistemas que estão nos smartphones. Então, essa é uma situação. Acesso remoto. O método de trabalho mudou completamente hoje em dia. Muitas empresas que eu conheço, muitos amigos que eu tenho, já não trabalham full-time na empresa. Trabalham de casa, trabalham remotos, trabalham viajando. Ou seja, antigamente, os dados da empresa ficavam dentro da empresa. Hoje, os dados da empresa estão em trânsito o tempo todo, porque ele está acessando os dados da empresa num aeroporto, do hotel, de uma cafeteria, em qualquer outro local. Então, isso muda o paradigma também de controle das informações que a gente acabou de ver que são vitais para o funcionamento da empresa. Rede sem fio, em tudo quanto é lugar. Né? Rede sem fio, para você fazer acesso móvel, rede 3G, 4G, daqui a pouco vamos ter a 4G aqui também. E aí tem uma... Oi? Quem sabe, né? A Dilma falou que não, né? Tem que acreditar, tem que ter fé. O negócio tem que ter fé. Né? Vamos lá. Outra coisa que a gente também está inserido nesse processo é uma dualidade. Nós vivemos num processo de dualidade de privacidade versus exposição. Todo mundo quer manter sua privacidade, mas todo mundo coloca um monte de bobagem no Facebook. Né? Ou seja, fotografia, onde está, o que está fazendo. Ou seja, a gente ao mesmo tempo quer privacidade e ao mesmo tempo quer está disponível, está publicado. Então, isso tudo também leva a uma série de questões relativas à segurança. Vamos lá. Bom, o que é segurança da informação, então? O que a gente está falando aqui de segurança da informação? Proteção de um conjunto de informações para preservar a confidencialidade, a integridade, disponibilidade e autenticidade. Basicamente, quem fala de segurança da informação está tratando desses valores. E eu quero prever, ou prover, ou manter esses valores que estão aqui. E aí os desafios atuais, para quem trabalha com segurança da informação, são esses aqui, redução dos riscos contra vazamento de informações confidenciais. Então, redução do risco, porque eu não consigo zerar esse risco. Ele sempre vai existir um risco de vazar a informação de uma empresa ou de uma pessoa, sempre tem. A dúvida é o quanto de risco que eu consigo diminuir disso acontecer. Redução da probabilidade de fraudes e manuseio correto de informações confidenciais. Isso é o que a gente trabalha hoje, quem trabalha com segurança da informação, tem isso o tempo todo como desafio. Quando levanta e sai de casa de manhã cedo, esse é o desafio que a gente enfrenta diretamente. Legal, então, vamos falar agora do outro lado, né? Falando da segurança, falando do nosso desafio. O que são os crimes digitais? Então, vamos lá. Próximo. Bom, delitos que ferem direitos em relação ao quê? Computadores, periféricos, smartphones, todos esses dispositivos eletrônicos que a gente usa, né? Quanto ao uso, à propriedade de informações que estão ali dentro, ou do próprio equipamento, a segurança e a funcionalidade. Bom, esses são, de maneira geral, a definição clássica de crimes digitais. E os crimes eles podem ser divididos em dois grandes grupos, crimes digitais. Um são os crimes que eu uso o computador para cometer o crime. Então, o exemplo mais clássico é o phishing scam, aquele e-mail que o cara manda, né, falando que você ganhou um carro no Mega Faustão, o cara vai lá e clica que ganhou um carro, ficou todo feliz que ele ganhou um carro. Né? Ou recebeu aquele torpedo, dizendo que você ganhou na loteria, e você tem que só pagar 1.000 para poder ter o ticket de volta. Né? Tem aquela famoso phishing scam, é um golpe. Então, ele usa o computador para aplicar o golpe. E o outro é o crime realizado contra o computador, que é, eu agora entrei no site e fiz um deface, troquei a página do site, apaguei um banco de dados, alterei uma informação ali dentro, ou seja, isso é um crime contra o computador. Dois crimes bastante diferentes, que têm formas diferentes de investigar e formas diferentes de agir também. Então, vamos lá. Bom, exemplo aqui, vários exemplos. Plágio, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que ninguém faz, é um negócio que está caindo em desuso hoje em dia. Né? Esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V não existe mais, né? Raríssimo. Eu botei ali só para documentacional, não existe isso mais. Né? Pirataria, que também é uma coisa que praticamente está caindo em desuso hoje em dia também, ninguém mais copia software nem nada. Assédio moral digital, cada vez mais comum, principalmente nas empresas, isso aqui. Uso indevido de imagens pessoais, também.
né? Haja vista aí um monte de perfil falso e fotos que são publicadas indevidamente na internet. Fraude eletrônica, acesso com senha de terceiros, captura de senhas, estelionato, vírus de computador, vazamento de informações, furto de dados, uso indevido de marcas e monitoramento ilegal. Né? Aquele namorado que quer saber o que a namorada está fazendo e coloca lá um spyware no computador lá da namorada, né? Comum, né? De acontecer várias situações diferentes disso aí. Isso aí é legal, né? Porque é um monitoramento ilegal da situação. Bom, aqui alguns exemplos, olha só. Eu tenho o Gatonete, um perfil do Orkut. Obviamente que roubo de sinal de televisão é crime, já tipificado no Código Penal também. E o cara coloca um site lá, né, um perfil, e todo mundo adere ao perfil, falando que eu também tenho, que lá em casa não é muito bom, mas tem uma dica para melhorar o sinal, aquelas coisas assim, né? Muito bom. Né? Outro exemplo são os jogos de azar. O Brasil é proibido o jogo de azar, o governo não gosta de concorrência, já chega os dele, né? Então, é proibido o jogo de azar, não posso ter jogo de azar no Brasil. Ok. E se eu estiver, por exemplo, acessando um site que está lá na Ilhas Caimã, posso ou não posso? O que vocês acham? Pode? Não posso. A resposta é não posso. Mesmo que o site esteja hospedado lá na Ilhas Caimã, que é permitido o jogo lá, a legislação brasileira diz que você está sujeito à legislação do local onde você está praticando o ato. E você está no Brasil praticando o ato aqui. Então, você está sujeito às leis brasileiras, onde o jogo é ilegal. Então, não adianta você falar que está jogando lá na Ilhas Caimã, que você está usando, né, a contravenção também, que o jogo não é crime, é contravenção. Vamos falar disso daqui a pouquinho também. Ok. Então, vamos lá. Vou falar, então, de legislação agora. Aí tem uma dúvida grande, né? Que legislação, não tem legislação para punir o crime digital, que tem que ter legislação específica, senão não dá para botar o hacker na cadeia, né? Bom, vamos ver isso aqui um pouquinho. Olha só. Esses aqui são alguns exemplos de artigos do Código Penal, CPLI é Código Penal, artigo 138, calúnia, né, difamação. Né? Pergunta, alguém sabe a diferença de calúnia e difamação? Alguém sabe? Vamos lá. Calúnia é você acusar alguém de um crime. Fala assim, você é ladrão, você é assassino, você é corrupto. Não é bem corrupto aqui no Brasil, mais ou menos. Mas, assim, corrupto, você está acusando alguém de ter cometido um crime. Isso é calúnia. Difamação é você acusar alguém de alguma coisa que fere alguma situação contra a honra. Então, você fala que você é corno. Né? Corno ainda não é crime, né, no Brasil. Então, corno é difamação, não é calúnia. Injúria, também levantar falso testemunho, ameaça, né? Divulgação de segredo, furto, dano, estelionato, plágio, escárnio, né? Ou seja, preconceito por motivo de religião, são crimes previstos no Código Penal. Alguém já viu isso na internet? Um monte. Então, ou seja, não é que eu preciso de ter uma legislação específica para punir crime digital. Ou seja, os crimes digitais acontecem lá como aqui. E eu tenho um monte de pena já, de crimes já previstos no Código Penal, que eu posso enquadrar os criminosos. Normal. E não para aqui. Tem mais um monte, ó. Favorecimento à prostituição. Ninguém viu isso na internet, né? Não existe isso, né? Praticar auto-obsceno no local público. O YouTube não conhece isso também, né? Apologia ao crime. Acabamos de ver um site lá do Orkut, Apologia ao crime, um site que promove a execução de um crime, no caso lá de roubo de sinal. Falsidade ideológica, né? Também o cara fazer uma página falsa na internet, falsidade ideológica. Inserção de dados falsos no sistema. E-mail anônimo. A Constituição brasileira proíbe anonimato no Brasil. Anonimato é crime no Brasil, então não pode. Então está ali. Artigo 20, né? Crime de racismo. Artigo 247 da lei de 90, lá, de pedofilia, que até foi alterado mais tarde. E artigo 50 da lei de contravenções penais, que não é um crime, é uma contravenção, os jogos de azar. Então, veja, uma série de leis que a gente já existe hoje, já permite, obviamente que tem alguns crimes que ainda não têm tipificação no nosso Código Penal atual, mas que os legisladores estão trabalhando para isso, mas uma série de crimes que a gente já conhece, está cansado de ver na internet, já podem ser enquadrados no Código Penal e podem haver prisão, né, ou prisões em relação a esses crimes. Legal. Então, já existem muitas leis que podem ser aplicadas no mundo digital. Precisamos de uma legislação específica?
Talvez, para casos específicos, por exemplo, roubo de dados. Quando eu roubo uma cadeira de alguém, por exemplo, essa pessoa fica sem uma cadeira e eu fico com a cadeira. Né? Então, eu roubei um bem. Quando eu roubo alguns dados, os dados continuam lá, e eles ficam comigo também. Então, ou seja, essas sutilezas e algumas diferenças da situação atual, eu realmente preciso de ter algumas leis específicas para isso. Mas não é dizer que isso atrapalha completamente a punição de crimes digitais, eu acho que é um exagero. A gente já tem uma série de situações diferentes. E a pergunta que fica, então, é qual a dificuldade? A dificuldade para punir o crime digital é você reunir provas de forma legal e de forma que tenham validade perante o júri. Né? Esse é o problema. Porque, por exemplo, mostrar um log dizendo assim, ó, ele aqui me acessou, olha aqui o log aqui. O log em si não é prova, porque o log é um meio digital também. Ele pode ter sido alterado. E o advogado de defesa pode impugnar aquela prova dizendo que aquela prova ou foi conseguida de forma ilegal ou é uma prova que não tem consistência, porque ela pode ter sido alterada. Então, o problema do caso, que é mais grave, na minha visão, em relação a crimes digitais, é a questão da reunião de provas, para a tipificação do crime. Né? Aí entra a perícia computacional forense. O perito ele vai trabalhar exatamente nesse local, que é como que você vai reunir provas de formas legais, que tenham validade jurídica, que possam ser utilizadas num tribunal para acusar alguém de algum crime, para você tipificar aquele crime e que ele seja acusado diferentemente disso. Então, toda investigação de um crime virtual tem, com base, evidências. Evidências. O perito trabalha com evidências e informações coletadas. Ao contrário do perito da vida real, que coleta evidências no carro, na maçaneta, no vidro, na arma, né, ou seja, em locais físicos, o perito da computação forense vai trabalhar em evidências que estão em dispositivos eletrônicos, discos rígidos, pendrives, smartphones, né, sites, locais, repositórios de e-mail, né, no caso na nuvem, códigos maliciosos, uma série de locais. Então, o perito vai trabalhar buscando evidências nesses locais. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai descobrir ou responder aquelas perguntas. Por quê? Porque o incidente já ocorreu. Normalmente, o perito da computação forense, a gente faz uma chamada de análise pós-mortem, ou seja, o crime já aconteceu. O crime já está lá. Né? Como diz na gíria, o corpo está estendido no chão já. Né? Agora, a gente vai analisar o que está acontecendo lá. Então, as respostas que o perito vai ter que responder são aquelas ali. Quem fez? O que ele fez? Né? Quando ele fez? Como ele fez? Aonde ele entrou? Ou seja, o que ele alterou? Aonde ele alterou? Por quê? E até onde ele chegou? Ou seja, nessa situação. Até onde ele foi com aquele ataque, aquela invasão, aquela alteração. Então, perguntas que o perito tem que trabalhar em relação a isso aqui. Legal. Então, vamos lá. Bom, análise de vestígios, aonde? Arquivos de log, óbvio que ele vai olhar alguns arquivos de log para ter algumas pistas em relação a isso. Espaços não armazenados no pendrive, no HD, memórias de smartphone, para isso aqui. Arquivos temporários, que estão no HD também. Área de swap. A área de swap tem informações importantíssimas de processos que estavam em andamento, processos que estavam ativos ali dentro, do que estava sendo executado. Setor de boot. A própria memória do computador, por isso que muitas vezes um computador periciado ele não deve ser desligado, porque só o ato de você desligar o computador apagou a memória. E aí, aquela informação que, por acaso, poderia ser uma dica interessante para o perito, foi. Ele vai ter que usar apenas o que está análise fria, né? A gente chama de análise fria, que é o que está no HD, especificamente. Periféricos e o comportamento dos processos em si, ou seja, dos processos que estão em execução. Então, isso tudo são ferramentas que o perito vai usar. E como é que a gente faz? Então, como é que é o fluxo de uma perícia? Para a gente entender rapidinho aqui o que o perito trabalha. Primeiro, ele trabalha na coleta. Então, ele vai lá coletar as evidências, recolher os logs, recolher os HDs, pendrive, smartphone, colocar isso tudo lá. Normalmente, a gente não faz análise em cima do periférico. A gente faz uma cópia, uma imagem da memória, uma imagem do HD, e trabalha com a imagem. Porque o HD original ele vai ser guardado num cofre, lá na sala do tribunal, que é na sala de provas, lá que ele vai ser armazenado. A gente trabalha com uma cópia daquele HD, ou daquela memória lá do smartphone. Vou coletar os dados,
vou examinar agora aquele HD, vou examinar lá como é que o processo, o que tem armazenado, que arquivos estavam apagados, o que tem na área armazenada interna, né, do HD que não foi mapeada, por exemplo. Né? Vou examinar, vou analisar, e aí vou analisar o quê? Vou pegar o que eu coletei e vou associar com o caso em si, ou seja, com o caso que eu estou investigando, ou com o suposto, né, caso que, o suposto assassino, o suposto criminoso que eu estou analisando naquele processo que está ali. E, por último, o perito vai redigir um laudo, que ele não vai emitir opinião nenhuma. O que o perito tem que fazer é relatar os fatos. A função do perito o juiz não conhece tecnologia, mas o perito conhece. Então, o perito tem que pegar aquelas informações que ele coletou, aquelas evidências, e esclarecer para o juiz, numa linguagem de fácil entendimento, o que aconteceu. Né? O que aconteceu, não como, no sentido de por que aconteceu, e fazer um juízo de valor. O que o perito vai fazer é explicar claramente o que aconteceu e colocar os fatos segundo ele observou com as evidências que ele coletou. É isso que ele vai fazer, que é a última etapa, que ele vai escrever o laudo, né, para entregar lá para o juiz. Né? Muito bem. Bom, é preciso que as provas sejam coletadas de forma profissional e impessoal e que sejam de forma reproduzível, porque se tiver uma contestação com a prova, eu vou ter que voltar lá naquele HD que está guardado lá na sala de provas e fazer a mesma análise e chegar no mesmo resultado. Ou seja, é a garantia que eu não inseri no meio do caminho nenhuma prova falsa. Ou seja, eu tenho a contraprova. O acusado tem direito à contraprova, de voltar ao HD original e falar assim, não, aquela imagem não estava no meu HD, foi colocada durante a perícia. Ok, vamos voltar lá então no HD original, vamos refazer o mesmo exame por um terceiro perito e vamos ver se ele vai encontrar a mesma imagem que está lá. Uma coisa simples, né? Ou, a prova pericial mal feita acarreta a impossibilidade de ser utilizada. Exatamente. Se o perito errou, aquele processo foi invalidado e aquilo tudo foi perdido. Ou seja, aquela prova contra aquele suposto criminoso foi perdida. E eu não posso usar. Uma frase que é comum, que é prova legal. Não, prova legal, ou seja, correta, obtida por derivação de uma prova ilegal, se torna ilegal. Ou seja, a prova é legal. Foi analisada uma gravação telefônica. Mas a gravação telefônica foi obtida de forma ilegal. Acabou. Não tem história. Dali para frente, perdeu tudo. Não adianta eu ter uma prova que o cara está falando que matou. Está escrito lá. O cara falou no telefone que matou. Falou onde é que ele botou o corpo lá e tal. Não adianta. Não adianta. Aquela prova acabou de ser invalidada. Né? Por mais que a gente ache isso errado, por mais que a gente ache isso um absurdo, né? Mas a gente tem que seguir a lei, senão a gente volta a um estado de bárbaro, né? Então, não pode, a gente tem que seguir a lei em relação a isso aqui. Legal. Então, vamos lá. Bom, ferramentas. Estamos falando de ferramentas aqui, então, algumas dicas de ferramentas aqui, olha só. Backtrack, Kane, Def Linux e FTDK. Tem um outro também que eu não coloquei aqui, chamado PeriBR, que é uma distribuição nacional também. Todas são distribuições Linux. Normalmente você pode instalar ou você pode fazer live CD, né, você dá boot direto por ele. E essas distribuições têm uma série de ferramentas de maldade, né, como a gente brinca. Né? Ou seja, uma série de ferramentas que você usa para escanear redes, para você escanear cartões de crédito, para você escanear HDs, uso de Bluetooth, uma série de situações diferentes, ferramentas que você vai usar. Como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Todas elas. Então, são algumas distribuições, todas são livres, todas gratuitas, que você pode baixar e estudar. Tem muita documentação disponível por aí. A gente tem um trabalho, eu vou mostrar mais para frente, eu faço parte de um laboratório de segurança da informação que a gente montou, tem quase 5 anos, lá no IFES da Serra. A gente estuda só segurança da informação, tem algum tempo já, uma série de alunos trabalhando com a gente fez uma série de análise em relação a essas distribuições aqui, trabalha com essas distribuições, analisamos que ferramentas são boas em cada uma dessas distribuições aqui. Então, é um arsenal bastante grande de ferramentas que a gente pode usar durante um processo de perícia forense. Né? Vamos lá. Bom, vamos falar então do perito agora. Né? E aí eu vou dar basicamente 4 tipos de perito. Na verdade, o perito de computação forense não é um só, tem alguns tipos de peritos. E aí a gente vai avaliar cada um, onde é que ele opera e como é que ele trabalha e como é que ele se forma. Né? Então, vamos lá. Bom,
Primeiro, perito em forense computacional, formação em 3º grau, normalmente todos são, experiência comprovada no assunto, nomeado pelo juiz. Então, esse cara, ele é as mãos, né, e os olhos do juiz. Ele é nomeado pelo juiz para ir lá olhar o que está acontecendo naquele caso. Né, nomeado pelo juiz. Funciona como assessor técnico do juiz, os honorários que ele recebe são definidos pelo juiz também, lá, e trabalha com prazos normalmente bastante curtos para essa situação. Primeiro tipo de perito. Segundo tipo de perito é o assistente técnico. Esse cara é um perito também, só que ele trabalha do lado do advogado, tanto de acusação quanto como de defesa. Então, ou seja, o perito de computação forense ele trabalha com o juiz, mas ele é acompanhado, normalmente, por assistentes técnicos nomeados pelas partes, tanto de acusação como de defesa. Esses caras eles vão acompanhar o trabalho do perito para saber se ele está fazendo aquilo corretamente, se não está dando nenhum tipo de desvio, né, ou fazendo alguma coisa diferente para isso. Né. Então, nomeado pelas partes, funciona como assessor técnico da parte de acusação ou defesa, o honorário é negociado com a parte, ou seja, com o advogado de acusação ou defesa, diretamente, e os prazos são os mesmos do outro perito, porque, na verdade, ele vai seguir o rito de perícia definido pelo juiz. Temos também o perito criminal. Esse é um funcionário público, normalmente funciona na Polícia Civil, na Polícia Federal. Ele é um funcionário público que vai trabalhar na investigação de crimes digitais. Né? Esse aqui. Então, é um funcionário público, passou no concurso lá, né? E usa e trabalha na investigação de um crime, né? Para isso aqui. Legal. O próximo é o investigador. Esse seria o antigo, né, detetive particular. Então, imagina que uma empresa está desconfiada que tem um funcionário que está divulgando informações privilegiadas da empresa para o concorrente. Então, como é que a empresa vai fazer? Vai contratar esse perito, que é um investigador, para começar a rastrear coisas que a empresa acha que está acontecendo de forma errada na empresa. Ele vai analisar essa situação aqui e vai dar um laudo, vai dar algum tipo de resultado para a empresa especificamente. Então, ele é um profissional, né, habilitado em forense, ele é funcionário da empresa, ou um consultor externo, chamado pela empresa, valores negociados com o contratante, e aí realiza a investigação, né, sem seguir formalização. O resultado pode, depende da situação ou não, ser utilizado depois para processar o funcionário, caso ele realmente tenha sido um funcionário que não cumpriu corretamente com os dados, era um criminoso e divulgou a informação, essa informação, esse laudo pode ou não ser utilizado via no jurídico. Né? Bom, conhecimentos e competências. O que o perito tem que ter? Né? Primeiro, lida com muitas situações diferentes. Então, ele tem que conhecer profundamente de banco de dados, sistemas operacionais, linguagem de programação, redes de computadores, com fio e sem fio, né? Detalhes técnicos, né, de sistemas operacionais, sistemas de arquivos, a gente trabalha muito com sistemas de arquivos, redação de relatórios, tem que saber, pelo menos, escrever minimamente um laudo, né, dizendo o que ele encontrou, como é que ele fez isso aqui. Algum embasamento jurídico, não precisa ser advogado, né, não tem necessidade nenhuma de ser um advogado, mas tem que ter um mínimo de conhecimento de como é que funciona o rito processual. Né, pelo menos isso ele tem que conhecer um pouco. Né. Coletar evidências em situações diversas e técnicas antiforenses, e tem que saber lidar com prazos muito curtos, né, para isso aqui, porque normalmente os prazos são bastante curtos. Quais são as dificuldades que a gente encontra normalmente? Vamos lá. Primeiro, as informações normalmente são muito voláteis, tanto em memória, HD, logs, né, as empresas costumam não guardar isso. E como os processos demoram muito, muitas vezes o perito é chamado 1 ano depois que o crime aconteceu. Não existe mais. Raramente uma empresa guarda um log por 1 ano. 6 meses, olhe lá. Né? E aí tem coisas que você chegou lá, né, não tem mais nada. Né? Muitas vezes, eu cheguei numa perícia para fazer, que a máquina onde supostamente estava a evidência tinha sido doada. Doada para uma empresa de inclusão digital. Acabou, não existe mais, né? Não tem como fazer mais isso. Então, esse é um problema. Falta de referência de tempo, isso é um problema complicado. Eu até sugiro, quem trabalha em empresas, usem um sistema que tenha uma referência única de tempo para todas as máquinas da empresa, tanto servidores como estações. Isso facilita imensamente a investigação, porque você sabe como correlacionar os eventos. O cara logou aqui e depois abriu um arquivo lá. Se eu não tenho relógios adequados, né, ou ajustados nas máquinas, eu não vou saber que horas ele abriu o arquivo aqui, que horas ele logou lá, não tenho como saber.
Ataques distribuídos, são ataques internacionais, difíceis de investigar. Poucos profissionais com conhecimento na área, isso é verdade, né? A gente tem pouca gente hoje trabalhando nisso, é uma área carente. Disseminação do uso de criptografia. Eu vou contar só um exemplo rapidinho. Alguém já ouviu falar do golpe do Banco Santos, que faliu, prenderam as máquinas, né, e aí a investigação tem uns 3 anos, a investigação pela Polícia Federal. Bom, apreenderam todas as máquinas do Banco Santos, levaram para a perícia. Os HDs estavam criptografados. A Polícia Federal aqui no Brasil tentou abrir a criptografia, não conseguiu. Mandaram para a FBI nos Estados Unidos, não conseguiu também. Ou seja, tem mais de ano que esse negócio está rolando e não conseguiram abrir a criptografia. Qual foi a ferramenta de criptografia que eles usaram para proteger? TrueCrypt, ferramenta livre. TrueCrypt, aberta. www.truecrypt.org. Pode ir lá, ferramenta gratuita, você pode instalar na sua máquina e criptografar seu HD. Se você tem coisas assim, né, para proteger, né, se tiver. Então, ferramenta, né, nesse caso foi usada para o mal, né, mas a ferramenta é boa, não posso fazer nada. Né? Grande dimensão de discos rígidos e smart cards também dificulta a situação. Legal. Dificuldade de punição. Alguma falta de previsão legal, não é tanto. Isso é grave. A empresa não denuncia o criminoso em troca de saber como é que ele fez o ataque. A empresa não faz a queixa-crime, mas ele quer saber, por outro lado, como é que ele invadiu o sistema dela. Então, isso acontece também. Né? Perdoa o criminoso em troca que ele revele como entrou no sistema. Difícil obtenção de provas, também tem. Investigação baseada apenas em prova testemunhal, que é o que eu comentei, né? A máquina não existia mais. A investigação é feita baseada em testemunho de pessoas, entrevista com pessoas. Não é muito seguro isso, né? Essa situação. Processo lento e oneroso. Legal. Bom, para terminar, tecnologia da internet trouxe melhorias, né? A tecnologia da internet trouxeram melhorias claras para a nossa vida. Né? Melhorou a nossa forma de acesso à internet, acesso a informações, tudo bem. O ambiente digital criou um novo terreno para os criminosos também. Ou seja, então, eles migraram, né? Eles viram que é uma área, um terreno fértil para obter crimes ou cometer crimes na internet. E aí eu tenho novas técnicas de investigação sendo utilizadas, mas a criminalidade não ficou parada. Eles também evoluíram em formas diferentes de cometer crimes. Então, é aquela briga de gato e rato. Enquanto um inventa uma forma de cometer um crime novo, tem que se inventar uma forma diferente de fazer a investigação. E isso vai, né, constantemente. Né? Então, essa é a situação. Bom, quem quiser mais informações, né, a gente tem aqui, lá no IFES, a gente montou, chama-se LabSeg, Laboratório de Segurança da Informação. A gente tem lá feito, né, parceria com uma série de entidades aí, públicas, né, Polícia Civil, né, a RNP, a gente tem uma parceria com a RNP também na parte de segurança. A gente tem feito, né, algumas perícias, né, para lá com o pessoal. Tem os alunos que trabalham na parte de pesquisa nessa área. E, brevemente, a gente deve oferecer, inclusive, alguns cursos de extensão pelo IFES lá da Serra, nessa área de segurança da informação e de perícia forense. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do laboratório, labseg.ifes.edu.br, e também tem o meu site. Quem quiser também informações, gilberto.sudré.com.br. Eu publico lá textos, né, comentários, né, notícias lá no meu site. Quem quiser também acompanhar o site lá, fico à disposição. Não sei se tem mais tempo para perguntas. Vou deixar aqui no cantinho meus dados, né, Facebook, Twitter, LinkedIn, né, site e e-mail, gilberto@sudré.com.br. Né. Acho que a gente tem uma perguntinha, tem um tempinho? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma... Diga. Isso. Como é que a gente vê a questão do celular e dos investimentos? Essa é uma situação. Mas, assim, ele perguntou, assim, que eu comentei que a legislação brasileira não gosta de anonimato, né? Ok. Mas, então, como é que tem número restrito? Existe isso, supostamente contra a lei. Só que se você pedir para a operadora, ela tem que te dizer quem foi que te ligou. Então, ou seja, é um anonimato, mas você pode quebrar. Não existe um anonimato, ou seja, alguma ferramenta que se torna completamente anônimo na internet. Né? A pergunta é que você falou, em vez de você chegar na máquina, não é legal desligar a máquina por causa do conteúdo da memória. Isso. Mas que vocês fazem toda uma cópia da imagem. Como é que é feita essa cópia dessa imagem?
da memória, boa pergunta. Eu falei que não pode desligar o computador, né? Porque senão apaga a memória. Como é que a gente faz? Na verdade, tem um pequeno programa que ele faz um dump da memória. Ele pega a memória inteira e copia para um arquivo. Pronto. Aí tirei uma imagem da memória, agora pode desligar que eu vou analisar aquela imagem lá da memória. Né? Essa é a situação. Diga. Boa pergunta. O que acontece? Quando você tirou... É uma pergunta que faz sentido. Ou seja, como é que eu vou usar essa memória depois, né, como contraprova? Na verdade, a gente tira uma cópia da memória e a gente aplica um código chamado código de hash, que é tipo uma assinatura digital daquela imagem. E aquele código de hash é armazenado junto com a prova, lá no armário de provas. Se eu alterar um bit que seja da memória, a assinatura vai ser diferente. Então, eu tenho certeza que a memória, aquele dump de memória que eu usei, que a gente usa a mesma coisa para HD, é exatamente o original que eu tirei da máquina naquele momento. O hash, né, que é tipo uma assinatura daquele arquivo, ou daquele dump de memória, vai me dizer exatamente que aquela imagem não foi alterada. Isso aí. Aciona, com certeza ela tem que te dar a informação. Se o telefone é seu, você tem que ter informação disso aqui. Pode acionar a operadora. Sim. Teoricamente, sim. Você não pode... Se você criar um perfil falso na rede social... Deixa eu inverter a pergunta. Criar um perfil falso na rede social eu coloquei aqui... falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Se você criou um perfil falso numa rede social, se for pego, né? Se você for pego... você é acusado de falsidade ideológica. Eu tenho vários casos dessa situação. Agora, inclusive, a gente está investigando um caso de uma moça que vai casar com um rapaz, e a ex-sogra, né, dela, que era mãe da ex-namorada lá, criou um perfil falso no Facebook para ameaçar a menina. Isso é falsidade ideológica. Além de ser o crime de ameaça, tem o crime de falsidade ideológica também. Né? Legal, pergunta bem interessante. Ou seja, as redes Tor, que é redes que você trafega com um dado criptografado, né? O Tor, a rede Tor é uma ferramenta, né? Que, por um lado, você pode olhar que ela é legal porque ela mantém a sua privacidade. As pessoas que estão no provedor, por exemplo, não vão poder olhar o que você está transmitindo. Então, a ferramenta, por esse lado, é legal. Só que ela, obviamente, pode esconder contravenções, crimes em relação àquilo ali. Então, ou seja, com esse tipo de rede, obviamente que você facilita também a execução de crimes. Então, é uma coisa... por isso que a gente está discutindo agora, exatamente nesse momento, qual é o limite da privacidade, né, em relação à segurança da população ou da comunidade. Ou seja, é um limite muito tênue. Ou seja, quando que minha privacidade pode ser violada em benefício da sociedade como um todo. Ou seja, é um limite muito tênue, que a gente vai ter que discutir isso perante o governo. Ou seja, até onde eu posso ser investigado, e até onde o governo pode entrar na minha vida privada, se é em relação a um crime nacional, tudo bem. Agora, eu não posso simplesmente, indiscriminadamente, ser investigado sem ter um motivo claro e real de que eu sou uma ameaça para isso. Última pergunta, pessoal. Aqui. Isso. Legal. A pergunta dele é bem pertinente, ou seja, criaram um perfil falso para ele, tem muito tempo atrás, perfil falso, e ele tentou já tirar, já comunicou lá com a rede social e não consegue. Bem, o único caminho hoje que eu tenho para isso, que a gente tem para isso, é acionando judicialmente a rede social. Então, o que a gente faz lá você vai no cartório de notas,
faz um chamado ata notarial, ata notarial, que, ou seja, o tabelião acessa aquele perfil falso, você diz que ele é falso, o tabelião imprime, assina, tipo um reconhecimento de firma, você leva aquilo, faz um BO, e daquele BO você aciona judicialmente ao provedor, dizendo que tem que tirar aquele perfil que não é seu. Bom, aí o provedor ele é obrigado a tirar aquele perfil. Ou seja, a legislação hoje está encaminhando do tipo assim, primeiro ele tira, depois ele discute. Né? Esse é mais ou menos o caminho. Pessoal, já está... Então, quem estão querendo perguntar, eu vou estar aqui daqui a pouco. A gente, infelizmente, senão o João me mata aqui. O João já está armado aqui, do meu lado aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado por terem as perguntas que teve aí. Espero que tenham sido esclarecedoras. Obrigado.